boa tarde. Tudo bem? Tudo na paz, tudo tranquilo, tudo sussa? Então, vamos pra casa. Não necessariamente pra casa. Bem pertinho, primeiro, depois em casa. Tem que passar no... no açougue, pegar a carne. Pegar a carne já pra ir trabalhar, pra ir vendê-la. E vamos nós. Podem perceber que a moto está bem mais reguladinha, né? Com a gasolina decente, né? E vamos nessa. Quarta-feira terminada. A parte remuneratória mais oficial, né? Porque é tudo extraoficial atualmente, infelizmente. E seguimos. Vamos em frente, vamos em frente. Depois tem uma segunda parte, mais umas 3 horinhas de trabalho. Pra aí sim descansar um pouco. Bom, peguei 3 assuntos aqui, vamos ver o que eu consigo dizer sobre isso. Vamos falar uma sobre o Bozo, rapidinho. Parece que ele tem, entre suas dificuldades, que são as dificuldades normais da cabeça de um adolescente, excetuando-se o problema dele ser um adolescente aos 60 e poucos anos de idade, ele tem uma dificuldade enorme em entender o cargo que ele ocupa. E infelizmente, por não ser um adolescente, porque o adolescente ainda está em amadurecimento e acaba amadurecendo, ele, como tem 60 e poucos anos, ele não tem o que amadurecer. Não voltará alguma coisa atrás para reconsiderar. E entre as idiotices que ele gosta de proclamar no seu Twitter, Facebook ou YouTube, sempre transparece muito a vaziez mental, né? E esses dias, sem a menor necessidade, isso já aconteceu uns 2 meses atrás e voltou a acontecer. Compreendo, mas não concordo, porque a pessoa tem que entender o tamanho da posição que ocupa no mundo, quanto mais em seu país. Ao ser questionado sobre o que ele achou da morte de João Gilberto. João Gilberto é um músico respeitado no mundo todo. E que tal você entender o mundo todo e ser simpático ao mundo todo, pelo menos, ao demonstrar alguma consideração razoável pelo trabalho, pela obra da pessoa. Mas não. A linha de João Gilberto é a linha dos artistas mais antigos. E a linha dos artistas mais antigos é uma linha que não concorda com esse governo. Direito deles. Beleza? E a resposta do senhor presidente da República, da 8ª maior economia do mundo, é de que era alguém muito conhecido. Meus sentimentos à família. É isso. Ele sempre deixou claro que quem não gosta dele, ele não fala muito, não. Assim, mas fica um pouco ridículo, né? Fica um pouco ridículo, para não dizer muito ridículo. Ó a merda, ó a merda, ó a merda, ó a merda. Ó a merda. Merda, né, mano? Porque quando morreu MC Reaça, um rapper que o apoiou na campanha, ele foi
bastante generoso nos seus termos e na nota de falecimento e sentimentos aos familiares, fãs e tudo mais. O chato é depois, eu que nunca ouvi falar nessa pessoa, o fato é depois a gente ser obrigado a descobrir que o cara se suicidou após dar uma surra na amante que estava grávida dele e deixar uma carta pedindo desculpas à esposa e pedindo que a esposa cuide do filho da amante que vai nascer. Sim, ele deformou o rosto da amante antes disso, tá? E nenhuma nota sobre isso. Mas enfim. E aí, um pouco depois, vem o falecimento de Beth Carvalho. A posição política da Beth Carvalho sempre foi muito explícita. Ela nunca se furtou a dizer a linha política que ela gosta, que ela apoia, e é a linha de esquerda. Beleza? Entre ver postagens de bolsominions algumas horas depois do falecimento da maior sambista brasileira de todos os tempos, na minha humilde opinião, colocarem fotos dela abraçada com Fidel, com Lula, com Evo Morales. Não, nem é Evo Morales, é o cara lá da Venezuela, lá, não é o Maduro, é o outro, é o Hugo Chávez. E coloca, pra quem não conhece, essa é Beth Carvalho. Muitas dessas pessoas, eu não tenho dúvidas, cantaram e dançaram músicas da Beth Carvalho. Se ela era uma pessoa que era engajada no sentido de se incluir em causas, ninguém tem nada com isso, nada. Porque é um direito dela e é um direito nosso não concordar. Assim como eu sou obrigado a saber hoje que Gene Simons elogia o governo de Donald Trump, e nunca vou deixar de gostar do Kiss. Nada, eu não vou fazer nenhuma referência negativa a ele por causa disso. Nós só discordamos. E ele tá lá, né? Então eu tenho que seguir a minha vida. Mas eu não vou exigir essa tão pouca maturidade necessária a entender esse tipo de coisa a outras pessoas. Mas é ridículo, é medíocre, é idiota essa filosofia. Ele também não se manifestou em nenhum momento em relação à morte da Beth Carvalho. E agora do João Gilberto a mesma coisa. A linha das pessoas que sempre gostaram de João Gilberto sempre foi uma linha mais esquerdista, uma linha de crítica ao governo. Mas não é difícil saber que o tamanho do cargo dele exige que ele não tenha essas vaidades. Se ele quiser homenagear MC Reaça, se ele quer colocar na conta pública dele algo de confortável, confortante ao sujeito apoiador, ele tem todo o direito de fazer isso. Mas como um estadista minimamente atento, mesmo que ele quisesse fazer uma crítica, ele poderia fazer. Mas, uma pessoa conhecida, meus sentimentos à família. Não faça, tá, senhor presidente? Não faça. Tanto que no dia seguinte o filho do João Gilberto colocou uma camisa com um Bozo riscado. Ou seja, anti-Bozo. E ele tem realmente essa dificuldade de se colocar no lugar dele e entender a importância dele. Mas enfim, a importância dele é essa. Onde ele chega, ele levanta os bracinhos. Deixa pra lá. Lamento que a cabeça desse sujeito seja dessa pequenez.
Mas eu lamento mesmo que seja um sujeito tão pequeno que não só não entende o tamanho do lugar onde ele ocupa, onde o colocaram, como propaga tão facilmente a ignorância. Só gosto de quem gostar de mim. Não, senhor presidente, você não tem esse direito, você tem que ser um estadista. Uma segunda questão, para sair um pouquinho do assunto também, outro dia eu revi esse conceito e eu ando tão doido que eu não sei se eu já falei sobre isso. Uma leve sensação de que eu falei sobre isso sobre uns dias, mas se eu já falei, me desculpem, ignorem. Eu vou falar sobre o bully de Rousseau, um filósofo francês do século passado. Tá certo, tá certíssimo. Mais um. Aqui é tão comum ver isso, né? As pessoas desrespeitando isso, né? Enfim. Eu gosto de falar sobre isso, não por uma questão de defender um ateísmo, porque eu já disse, eu não sou ateu, eu sou agnóstico. E há uma grande diferença, eu faço questão de que a diferença seja ratificada, sempre. Rousseau foi um filósofo e ele ateu, e ele formulou essa base de estudo onde ele fala do bullying. Rousseau fala o seguinte: imagine que existe um bully de café, bully de chá, guardado não, em órbita da Terra, no espaço. E ele está lá. O fato dele estar lá, o que gera ele estar lá, não tem nenhuma importância no contexto do que a gente está querendo usar. A gente está querendo usar o contexto de existência e não de utilidade. E você, sabendo que esse bully está lá, circulando pelo planeta Terra em órbita no espaço, acima da atmosfera, você propaga esta informação. Olha, tem um bully, viu? Tem um bully em órbita da Terra. E sem precisar se atentar à questão de qual a necessidade dele lá ou não, as pessoas podem começar a contestar quando ele começar a falar: você sabia que existe um bully que está em órbita da Terra, no espaço? E as pessoas vão, independente das primeiras perguntas de: e daí? O que isso tem importância? Algumas vão começar a falar: mas como é que você sabe que está lá? Não, eu sei que está lá. E aí, quem disse que está lá, você que disse que está lá o bully, você questiona a pessoa, me prova que não está. E já entendeu onde eu quero chegar? A probabilidade de alguém saber que existe o tal bully lá, se existe, por que existe, e decifrar todo o enigma do bully, provar a todos que aquele bully existe, tem que sair do patamar de que, não, mas ele está lá porque eu acredito que ele está lá. Eu acredito que ele esteja lá e pronto. Eu tenho o direito de acreditar. Tem, sem dúvida. Ninguém nunca disse que não. A questão é que a importância do que a gente está colocando aqui, se você trocar o nome bully pelo nome Deus. E eu aqui não sou o cara que estou tentando provar que Deus não existe. Porque, na verdade, o que eu quero dizer e deixar claro é uma questão muito básica. Nenhum ateu tem que provar que Deus existe. Nenhum agnóstico deve provar que não só Deus existe, como Deus é assim o assado e falou assim o assado e que a sua vontade é esta ou aquela. Beleza?
A ideia do Rousseau é colocar para as pessoas como é absurdo, depois de determinado momento em que a evolução do cérebro humano já comporta outros fatores básicos claros, como é importante o questionamento para não se permitir a crenças, achismos e dogmas. Que não deixa de ser dogmático eu aqui sair pregando a partir de agora que existe um bully em órbita do planeta Terra. Esse é o bully do Rousseau. É uma ideia, antes de tudo, filosófica, mas sim, é uma ideia filosófica de combate ao conceito antigo religioso. E o que eu aqui, Marcos, penso sobre isso é que não tem importância se o bully está lá ou se o Deus está lá. O que tem importância para mim é quando você começa a dizer que você sabe o que o bully quer de você, que você sabe o que o Deus quer de você, de mim, o que ele interpreta de sendo certo e errado. Isso é que é impossível de se saber e que é inadmissível na minha cabeça. E não é porque um bully é algo inanimado e eu estou comparando, não, a comparação é outra. Não me venha com ideinha de que eu estou desrespeitando a sua crença. Não, a ideia é outra. A ideia é que se você parar a ideia da tentativa de me fazer entender apenas com o conceito, se contentando de que você acredita nisso e é o suficiente, de que eu não preciso acreditar no que você acredita, e que nós podemos nos dar bem, independente do que acreditamos ou não, neste conceito, neste patamar, vai estar tudo certo. Mas existem dois problemas nessa questão. Dificilmente alguém que tem uma fé muito forte, sério, cara, dificilmente alguém que tenha uma crença, uma fé muito forte, ela está disposta a aceitar livre e tranquilamente as suas ideias, principalmente se você se diz um ateu ou um agnóstico. Dificilmente. Porque isso é um grande legado para ela, é um grande orgulho para a pessoa se dizer com uma fé, com uma crença, e se dizer correta de acordo com a sua crença. E segundo, e aí é o mais importante, e aí entra eu aqui, o agnóstico em si. O problema é que um dos cernes básicos para qualquer religião é aquilo que entenderam errado, como se a gente precisasse ter um monte de filho. É o crescer e multiplicai-vos. O crescer e multiplicai-vos pode até ser, num sentido muito inocente, o contexto de termos muitos filhos, colocarmos muitos herdeiros no mundo. Mas o crescer e multiplicai-vos é outra coisa. Vai lá e propaga e multiplica a nossa fé. Converta as pessoas, convença as pessoas. E este é o problema. Por isso que ele não vai admitir o meu agnosticismo ou o ateísmo de alguém. Primeiro, e isso tem grande relevância, porque o agnóstico e o ateu têm bastante argumentos. Normalmente, argumentos até mais sólidos do que o religioso tem. Já falei sobre isso semana passada, por conhecer o assunto. O que o fez não aceitar o assunto foi o fato de conhecer o assunto. Isso é muito simples.
Esqueci, não vou pelo sítio Buçocaba hoje. Tem que ir pela... Podia ir até por ali, né? Mas por aqui, nesse ponto, é mais tranquilo. Isso é importante que se diga. Eu estou tentando usar o bullying de Rousseau só por uma questão de... Assim, provavelmente com a mesma intenção do Rousseau. De que chame a atenção, nossa, você está comparando Deus com um bully? Mas não só isso, mas como uma coisa completamente aleatória. Eu podia falar qualquer coisa. Qualquer coisa. Existe um velocímetro de moto viajando pelo espaço. Como você prova? Não, eu acredito, eu fiquei sabendo, eu sonhei, eu recebi uma intimação, uma intuição, fulano voltou da vida para mim, no meu sonho e me falou, e um monte de coisa, e um montão de outros argumentos, todos eles epifânicos. Então, o que eu quero dizer é que assim, estamos num tempo perigoso. Nosso presidente da República hoje participou de um culto na Câmara dos Deputados, Câmara Federal dos Deputados, um culto evangélico. Ele não respeita, ele não entende, ele quer forçar a situação. Ele não, toda a sua turma. Ele não quer entender que o país é laico. Ele não quer. E quem o elegeu também não está disposto a isso. Não está disposto. Quem o elegeu abdicou da compreensão. Ele não tem capacidade de compreensão. E muitos, milhões de pessoas que o elegeram abdicou, falou, não quero mais pensar sobre isso, não quero mais encarar essa conversa. Então, assim, à medida em que a razão nos traz argumentos inteligentes, lógicos, racionais e justos principalmente, a França começa a abolir, já começou há algum tempo, está numa segunda fase já, por exemplo, tratamentos homeopáticos subsidiados pelo governo. E há um movimento muito forte dos médicos franceses para tirar do título, tirar o título de médico de pessoas, de homeopatas. Eles não querem, eles não aceitam que um homeopata seja chamado de médico também. Isso é uma medicina alternativa. Ela tem que estar dentro do conceito de alternativo. E não, ninguém é médico ou doutor num conceito de medicina alternativa. A França está assim. O Brasil coloca nos tratamentos oferecidos pelo SUS, medicina alternativa básica, bem da boa mesmo, sabe? É assim que a gente tá. Então, não é só um presidente que está lá num culto evangélico. E não é na vida pessoal dele. Ele está num culto evangélico para conseguir lobby, para aprovar as reformas, ou seja, por motivos políticos.
É, eu acho extremamente importante que a gente entenda essa relação religião-política, o perigo desta relação, aonde aonde a gente pode se prejudicar cada dia mais, que não é o fato da atual religião. Pouco eu tenho contra ela num contexto de influência sobre mim, até alguma gratidão lá atrás, mas quando você traz esse cara para um patamar de, como é que eu posso dizer, de domínio político, aí, meu amigo, você começa a perder o jogo. Deixa eu ir lá. Até já. Tchau, tchau.